Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu sou o professor Luiz Roder, deixa eu arrumar minha barba aqui. Sou o professor Luiz Roder. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal. Isso ajuda pra caramba, sabe? Tipo, se você deixar curtir aqui principalmente, né? Se deixar comentários e tudo mais, ajuda pra caramba no algoritmo do YouTube. Hoje é dia de Sexta Sombria. E hoje eu vou falar do... Eu falei errado no Adolfo Constanzo, né? Que eu acabei citando o nome dele aqui. Eu já tinha feito a pesquisa. Eu vou falar hoje do Pedro Alonso Lopes. Talvez o maior serial killer do mundo, tá? É um recorde nosso aqui, sul-americano, pelo número de crimes que ele pode ter cometido. Acredita-se que ele matou mais de 320 crianças, tá? Ele, infelizmente, tinha esse hábito. Ele nasceu em 1948, ele não conheceu o pai dele, ele nasceu numa época, ele é colombiano, ele nasceu na cidade de Tolima, né? Na Colômbia, e na região de Tolima. E o que ele nasceu, ele não conheceu o pai dele, ele nasceu numa época chamada La Violência na Colômbia, que era uma época de muita brutalidade, uma guerra civil colombiana, tá? Índices de violência inimagináveis, as pessoas cometendo os atos mais bárbaros que você puder imaginar. O pai dele morreu durante a violência, ele não conheceu o pai dele. A mãe dele, existem duas versões. Uma que a mãe, ele diz que a mãe batia muito nele e era extremamente violenta e abusiva, né? E ela diz que não, que isso é coisa dele. A mãe dele era prostituta, ela atendia os clientes no mesmo quarto que as crianças dormiam, então era só uma cortina entre o que eles ouviam e viam de vultos, né? O Pedro Alonso foi o 7º filho, né? Depois ela teve mais 6 ainda de outros relacionamentos e tudo mais. Tem um carro saindo aqui, porque o barulho é normal. Aqui é a barulheira. Eu preciso de ajuda de vocês para melhorar as condições do nosso estúdio. Assim, então ele foi exposto a uma questão, a sexualidade muito cedo, assim. Eu tive um aluno, por motivos óbvios eu não vou citar aqui o nome dele, que ele vivia uma situação parecida com o do Pedro Alonso nesse sentido, dos pais e da mãe terem relações no mesmo ambiente que ele estava, assim. E esse menino, muito novo já, ele tinha uma relação com a sexualidade totalmente distorcida, assim. E o que aconteceu com o Pedro Alonso? E aí vem a segunda parte da história, onde ele e a mãe dele divergem. Ele disse que ele foi mandado embora ele foi expulso, criança, da casa dele pela mãe, porque a mãe o pegou tentando abusar da irmã, passando a mão nos seios dela e tal. A mãe disse que não. A mãe disse que ele pegou e foi embora com o homem, que nunca mais viu o Pedro Alonso e tal. Mas ele disse que, na verdade, até um caso assim, que ela entrou no ônibus, o colocou dentro do ônibus, foi com ele a 200 km de distância e o largou numa cidade distante e veio embora. Se desfez dele. Bom, aí, né, você tem até nos documentários mais recentes, você tem depoimentos dela. Então, e ele tem a entrevista que ele deu quando ele estava na prisão. E aí você não sabe direito em quem confiar. Você tem essas duas versões.
Ele ficou nas ruas nessa época de grande violência da Colômbia, né? Ele foi abusado várias vezes, tá? Ele sofreu violência sexual várias vezes enquanto menino e adolescente. Tem até uma história mais marcante, foi um cara que chegou para ele, falou que ia ajudá-lo, e ele foi todo esperançoso de mudar de vida, e esse cara não foi nada legal com ele, e o abusou assim, de uma maneira assim, que deixou marcas, que essa é uma história que é sempre contada quando você vai pesquisar sobre ele. Aí um casal americano encontrou nas ruas, ficou com pena dele, cuidou dele, o levou para uma instituição, e nessa instituição o professor tentou abusar dele. E aí ele fugiu dessa instituição, né? Você percebe que ele começa a ter uma série de recorrências em relação ao abuso, que depois a gente vai entender um pouquinho por que ele cometia o que ele cometia. É muito... A justificativa dele para mim não... A gente vai entender. Aí ele foge, ele começa a roubar, ele já está adolescente, e ele é preso por roubo de carros, e aí na prisão ele é brutalmente violentado por um grupo de homens. E assim, ele fica todo machucado, eles arrebentam com ele assim, e aí o que ele faz? Ele se vinga e ele vai degolar os dois caras. Ele mata os dois caras, ele tinha ele estava cumprindo um tempo de prisão de 12 anos, e aí acrescentam 2 anos na pena dele. Até porque isso, vários documentários não falam, mas o documentário do Biography dos anos 90, ele aborda isso. A legislação da Colômbia, ela permite no máximo 14 anos de prisão. E ela... E mesmo que se acumule, por exemplo, vários assassinatos. É muito doido isso. Vários desses países sul-americanos, eles tiveram algumas leis que acabaram tendo que ser revistas posteriormente em função disso. E aí, no momento que aconteceu isso na prisão, ele jura que ninguém mais vai fazer nada com ele. Ele era um cara extremamente frágil, aparentemente, um cara pequenininho. Ele mais velho vai lembrar um pouco o Mazzaropi, por incrível que pareça. Se você olhasse um Mazzaropi mais estragado, o Mazzaropi do personagem do Jeca, né? E aí ele sai, quando ele é libertado da prisão, ele começa a cometer os crimes dele. Ele ia para comunidades pobres, andinas, né? Ele vai ser conhecido como o terror dos Andes, e ele ele é um abusador de crianças, então ele enganava as crianças e oferecia doce, fazia que estava perdido e tal. Ele atacava muito comunidades pobres e indígenas. Por que ele fazia isso? Foi o que eu falei em vários vídeos atrás. Ele atacava um público, ele tinha um alvo em que não se tinha grande comoção pelos crimes. Então sumia uma criança indígena, uma criança pobre, você tinha aquela comoção da comunidade, mas as autoridades meio que, né, infelizmente na América do Sul, a gente tem esse problema, né? Em lugares pobres e tudo mais, você acaba não valorizando a vida, não dando importância para esses crimes. Então ele atacava desse jeito. Ele começou atacando na Colômbia, aí foi para o Equador, foi para o Peru, ele ficou circulando por esses lugares aí. No Equador, há uma história em que ele foi descoberto, né, tentando abusar de uma criança indígena. Ele foi detonado, apanhou, foi torturado pelos indígenas, e a ideia deles era executá-lo na floresta. Como eles iam executá-lo na floresta? Eles cavaram um buraco, enfiaram
o Pedro Alonso lá dentro, deixaram só com a cabeça de fora, jogaram mel na cabeça dele para que as formigas comessem a cabeça dele e ele morresse desse jeito. Aí nessa história, de novo, vai entrar uma missionária americana, ela vai interceder por ele, vai explicar, e aí de novo nós vamos ter duas histórias diferentes que são contadas aí. Uma, que ela disse que ia levá-los, que eles tinham que ela convence os índios a não matá-lo, isso é verdade, e que eles deveriam entregá-lo para as autoridades. E aí os índios entregam o Pedro Alonso para ela e falam para ela, então você que vai fazer isso. Uma história diz que ele foi entregue para as autoridades e os caras não fizeram nada, e a outra que a própria a americana o libertou, a missionária. Nas duas, ele foge, né? Ele vai e ele continua cometendo os crimes dele. Ele vai matar uma menina que ele sequestra uma menina que tinha uma família famosa, ela vai sair dessa curva dele, né? Desse perfil de pegar gente que passava desapercebido, começam a investigar os crimes dele e ele vai ser preso tentando sequestrar uma menina no Equador. A galera vem, tentam linchá-lo e tal, e aí ele não fala nada, até então ele está sendo preso como abusador. Até que os policiais chamam um padre, né? Na verdade eles pegam um policial e disfarçam esse policial de padre para apelar para esse lado cristão, católico dele, né? E ver se ele confessa. Chega uma hora que o cara sai da cela desesperado, que ele não quer mais ouvir o que o cara tem a dizer. O cara era o policial que estava disfarçado de padre. Porque ele começa a contar o que ele fazia. Então eu vou fazer um resumo aqui, tá? Que vai valer para... que era o modus operandi dele, e aí eu termino a história desse ser horroroso. Ele cavava um túmulo antes, então ele abria um buraco, né, uma cova, ele enganava a criança e tirava a criança. Ele geralmente pegava lugares próximos da floresta, assim, dessas regiões do Equador, da Colômbia e na Venezuela. E o que ele fazia? Ele cavava o buraco já para enterrar a criança. Ele levava a criança, passava a noite toda abusando, e ele gostava de matar as vítimas dele com o sol nascendo. Então ele tinha um ritual para executar o crime. Então o que ele fazia? Ele esperava o sol nascer e com o amanhecer ele ia lá e matava a criança, né, na maioria das vezes esganada, porque ele gostava de ver ele diz aí duas coisas. Ele fazia esse ritual porque ele queria ver. Então se ele matasse à noite, no escuro, ele não ia conseguir ver, que era uma coisa que dava muito prazer para ele, que era ver a vida saindo dos olhos. A mesma coisa que o Ted Bundy fazia, assim, que era uma coisa que o deixava extremamente excitado e tal. Ele alegava que ele estava fazendo isso para manter a pureza das crianças, e aí você tem uma grande incoerência, porque o que ele fazia antes de matar as crianças não justifica, né? Não bate com essa teoria dele, mas ele sempre alegou que ele fazia isso. Ele queria salvar as crianças da maldade do mundo e manter a pureza delas. E ele ia manter a pureza delas destruindo a pureza dela. Então, é um cara desprezível, assim. E aí ele ficava deitado com o corpo na cova, ele meio que tratava os corpos como bonecas. Então ele tinha toda essa piração que ele fazia isso, e às vezes ele
levava de 5 a 15 minutos para matar algumas das vítimas. Ele, ele queria ter certeza, então ele colocava espelho para ver, e aí ele enterrava. Das vítimas dele, então aí o pessoal foi atrás, tal, ele indicou, falou, ó. E aí quando ele falou o número de crianças que ele tinha matado, o pessoal ficou horrorizado, porque ele falou que ele tinha matado no Equador 110 crianças, na Venezuela 100 crianças e na Colômbia mais 110 crianças, ou seja, daria 320 crianças mais ou menos, segundo os números dele. O que aconteceu? No Equador, ele foi e indicou um lugar, e só nesse lugar que ele indicou tinham 53 corpos. Num lugar só que ele geralmente ele matava e fazia isso. Os outros lugares que ele indicou não tinha mais nada. E não acharam mais ninguém além dessas 53. Porém, qual é a lógica da justiça no sentido de acreditar nele? Se ele num lugar ele conseguiu comprovar que tinham 53 corpos lá, por que ele ia mentir dos outros? Por que ele ia mentir sobre os outros números? Diferente do Henry Lucas, como a gente viu em vídeos anteriores aqui do Sexta Sombria. Então, a prova de dos lugares que ele deixava as vítimas dele corrobora com as histórias que ele contou. Muitos acreditam que o que aconteceu? Como era uma região de floresta e um lugar onde chove muito, então os animais podem ter comido os restos mortais, podem ter levado a água de monções, né, de chuvas. Então a polícia também não prendeu o Pedro Alonso Lopes. É difícil de brincadeira num vídeo falar uma coisa horrorosa dessa que eu estou contando para vocês e tentar aliviar os barulhos em volta. E aí ele vai ficar 14 anos preso no Equador, tá? Porque lá a lei era essa. Tem uma lei, essas leis dessas prisões sul-americanas, do norte da América do Sul, você tinha um período assim que era assim. Então, por exemplo, ele matou 53, acho que 53 corpos. Esses 53 homicídios contam como um só. Então ele cumpriu uma pena por eles todos. E aí ele fica lá, ele foi 16 anos no Equador, mas ele saiu com 14 por bom comportamento. Ele era um preso exemplar, assim, um cara super de boa, ninguém mexia mais com ele, né? Porque a galera até queria matá-lo por ser um abusador, mas ele também foi um cara... Porque aí ele começou a fazer uma outra coisa, então além dos crimes com as crianças, e aí é uma coisa muito maluca se você parar para imaginar, ele alega que ele matava pedófilos, em função do que aconteceu com ele. Então, se colocasse um pedófilo com ele na prisão, ele iria matar o cara. E ele procurava caras que eram abusadores de crianças para matá-los, apesar dele ser o maior de todos. Então, uma grande... Você começa a perceber como que a pessoa cria uma imagem desassociativa de si mesmo, assim. A mente humana é muito louca. Ele era semi-analfabeto, né? Aí ele foi solto, foi extraditado para a Colômbia. Aí na Colômbia ele ficou no manicômio, tá? Ele foi considerado louco. Ele ficou 3 anos lá e foi libertado porque ele matou de 69 até 2002, que foi quando ele foi preso, tá? Ele foi preso em 2002. E o que acontece? Ele, quando ele foi libertado da Colômbia, ele foi até a casa da mãe dele, deu um escândalo, queria dinheiro, falou que ia botar fogo na casa da mãe dele. Aí o pessoal pegou, botou um monte de coisa na rua, falou que se a galera não comprasse ele ia tacar fogo em tudo. E sumiu, nunca mais viram o Pedro Alonso Lopes. E aí há duas linhas: ou ele continuou cometendo crimes por aí, nunca mais, talvez ele tenha ficado escolado
e ninguém o pegou, né? Ele sumiu na floresta. Mas a vertente mais forte é que assim que ele saiu da prisão na Colômbia, ele já estava sendo seguido por um grupo de assassinos que foram contratados pelas famílias das vítimas na Colômbia. Porque aí o que começa? Tanto na Venezuela, esses números que ele diz, eles começam a ser associados a ele, porque você vai ter um grande número de crianças, tanto na Venezuela como na Colômbia, que vão encaixar nesse perfil dele, que sumiram, e sumiram em períodos que ele estava nesse país. Então há uma grande chance, apesar de não ter encontrado todos os corpos, que realmente ele tenha cometido esse número que ele disse. Porque só com um lugar lá com 53 vítimas já corroboraria a loucura que tinha, a falta de respeito pela vida humana dentro do Pedro Alonso Lopes. Tá legal? E aí provavelmente ele foi torturado e morto, né? É a grande linha que se imagina, por assassinos contratados pelos pais das vítimas. O poema de hoje eu fiz para ele, aí eu fiz esse poema, o Poesia em Série, eu comecei a trabalhar nele em 2010, é um livro que eu comecei a escrever em 2010, no meu blog ali, que tem sempre aqui a indicação aqui embaixo, onde tem os meus livros do lado direito, esse blog, ele é o meu segundo blog de poesia, porque eu tive um primeiro que ele foi... todos os blogs foram desabilitados, venderam a conta, um rolo lá, um negócio, venderam para a Índia, lá, fazer os outros negócios, e aí eu copiei e abri esse do Blogspot, que é o que todo mundo tem, que é o que acabou salvando a vida de muita gente. Então esse poema aqui ele tá marcado aqui como acho que 2012, mas na verdade ele é de 2010. E aqui na pesquisa que eu tinha feito na época ele estava com 220 crimes, mas atualizando agora nessas últimas pesquisas ele chega a 320. Então o poema é disfarçado. Pelos Andes vagava procurando se esconder, bem no meio da multidão, por parecer inofensivo, e isso era tudo, menos o que era de verdade. Cassandra entre as comunidades pobres, e assim nenhum dos seus crimes era investigado para valer. E os números foram aumentando, até que um erro seu, mais uma criança, mas de família importante, nos fazendo deparar em espanto com mais de 200 anjos espalhados pela cordilheira. Esse poema não está muito legal, não. Tem que ter essa crítica. Que, cara, é difícil... A ideia do Poesia em Série era criar um texto onde você fosse descobrir quem é o autor do crime. Ele era meio que uma ideia de detetive, assim, né? Dentro de como descobrir o serial killer. E o Pedro Alonso Lopes, ele é o pior dos piores, assim, eu fico imaginando as famílias, e assim, ele era isso que está aqui no texto, ele era um cara que se misturava, ele era o que você menos imaginaria que estaria cometendo esse tipo de crime, assim, um pouco de Albert Fish, né, o tiozinho bonzinho, o tiozinho meio 10 para as duas, que você não bota fé, que ele é um cara pequeno, né, meio Henry Lee Lucas, ele vai amalgamar uma série de coisas de vários serial killers e chegar nessa história horrorosa. Obrigado, deixe seu like, seu dislike, comenta aí, dê ideias de sugestões de vídeos, aciona o sininho aí para receber as notificações, e a gente se vê em outra sexta sombria ou outro vídeo do canal Terra Firma Society. Tchau, tchau.